Vamos lá, Lucas, capítulo 11, verso 37, na nova versão transformadora, NVT, diz assim, tem um subtítulo nesse pedaço aqui, dizendo: Jesus critica os líderes religiosos. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. O seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era um costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse, Jesus disse para os fariseus aqui: vocês fariseus, tenham cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus! Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus! Pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam nas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos, as pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Preste atenção nessa segunda parte aqui. Então um especialista da lei disse: mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu: sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois vocês oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Que aflição os espera, pois vocês constroem monumentos para os profetas que os seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles construindo monumentos. Foi a isso que Deus, em sua sabedoria, se referiu: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, essa geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus, desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel, até o de Zacarias morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente, essa geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei. Até esse verso nós vamos ler: vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impede que outros entrem. Uau, que texto, né? Que Jesus tirou aqui o dia para fazer um UFC com o fariseu e mestre da lei aqui. E é muito interessante porque a primeira parte, Jesus estava se dirigindo a um grupo muito específico, que era um grupo bastante respeitado pela postura conservadora religiosa que eles mantinham, né? Os fariseus eram o ícone da defesa religiosa, eles eram como um grupo mais ligado às questões, como se fosse hoje da igreja, mas não apenas ligado aos ensinos, mas à defesa do cerimonialismo religioso. Eles eram como se representassem aqui os sacerdotes religiosos da época, de certa forma, para a gente tentar dar uma visão um pouco mais simplória em relação a isso. Já os mestres da lei eram responsáveis realmente por serem ali os escribas, os que copiavam mesmo a lei. Então eles eram peritos, né, no que estava escrito. E quando Jesus começa a bater nos fariseus ali, que eram os defensores do cerimonialismo, de alguma forma aqueles que copiam a lei e ensinam a lei, se sentem envolvidos nessa primeira parte de Jesus dizendo para eles, né, esses ais, né, esses ai que aflição aqui, o que espera vocês por terem um comportamento. E Jesus, ele é bastante enfático quando ele os provoca a entender que, olhando para a lei, olhando para aquilo que a religião preconizava de certa forma, né, exaltava, colocava em destaque dentro daquilo que eles queriam viver de alguma forma, eles perdiam aquilo que era mais importante. Você vê que tudo isso começa, na verdade, com alguém estar surpreso em relação a Jesus,
porque Jesus não tinha um comportamento adequado com aquilo que eles acreditavam. O estereótipo que eles esperavam encontrar num mestre não estava agora sendo satisfeito quando eles olharam para Jesus, basicamente por uma questão muito simples de como se lavava as mãos antes de comer. Não é que Jesus era porquinho, não é que Jesus foi comer com a mão suja, apesar de que, Senhor, me perdoe, mas eu acho que aquele povo é bem porquinho mesmo, eu preciso dizer isso. Vocês vão para Israel, lá tem coisas muito lindas lá, mas você vai no mercado de pão, lá dá nojo. O povo sai botando a mão no pão, escolhendo pão, colocando a mão em todo o pão e pega o terceiro, sabe essa coisa assim? Colocando a mão no mercado aberto assim, colocando a mão no pão, e aí tem uma bancada de bala fina e bala de goma, o cara coloca a mão, joga no saquinho, aquela coisa assim, dá uma embrulhada no estômago. Mas, colocando essa parte cultural de lado, não era sobre essa discussão de tipo, você está comendo sem lavar a mão, você está com a mão suja, Jesus, não era isso. Eles estavam questionando um ato cerimonial de purificação. Ele não estava lavando a mão como se observava, com a talha daquele jeito, com a água daquele jeito, com o pano daquele jeito, com a postura corporal daquele jeito. E eles então ficam surpresos. Eu acredito que essa surpresa que eles demonstram para Jesus é tão evidente, que a gente não vê aqui o evangelista colocando como se Jesus sabia o que estava no coração, como nós lemos de alguma forma, conhecendo o Senhor. Não, a surpresa deles parece que de alguma forma foi externada, a ponto de Jesus já olhar na lata e falar: gente, vocês estão surpresos com isso aqui, mas deixa eu dizer algo para vocês. E aí Jesus começa a usar essa situação cerimonial e religiosa para tratar o que está dentro. Ele fala: vocês estão incomodados com a maneira cerimonial como eu me comporto aqui diante do prato, mas vocês estão ignorando que o que é mais importante aqui é aquilo que está dentro do prato. Vocês estão preocupados com a postura exterior, mas eu estou olhando para o interior. Ele diz: olha, o que está dentro do prato é muito mais importante. Então ele está na verdade dizendo: olha, vocês têm uma aparência de que consertam as coisas, de que vivem uma religiosidade, mas Deus conhece o que está no coração de vocês. Vocês são muito bons em manter uma aparência e preservar uma cultura, e preservar uma linguagem, e preservar uma estética, mas vocês estão muito poucos preocupados com o que realmente importa, que é o que está no coração. E Jesus chega a usar aqui algo na lei que era claro e que era defendido por Jesus aqui, que são as questões das contribuições, para dizer como eles conseguem fazer uma coisa certa do jeito errado. Jesus diz: vocês dão o dízimo até da arruda, do hortelã. Por que Jesus usa essas coisas para dizer para eles, cominho aqui e esses temperos? Eles falam: vocês gostam de fazer até nas mínimas coisas cerimonialmente o que é correto, mas de coisa que cheira, para todo mundo saber o que está acontecendo, sabe? Imagina o cara carregando tempero. A ideia de Jesus de usar hortelã e arruda, não sei se você conhece a arruda. Quem conhece a arruda aqui? Conhece a arruda? Os irmãos na benzedeira, né, irmão? Eu sei, minha avó benzia também, eu sei como que é. Aquele cheiro de arruda, você já sente aquele cheiro de alguém está benzendo de longe. Hortelã são coisas que liberam o externo. Jesus fala: vocês estão fazendo muito bem aquilo que é externo, parabéns para vocês, mas vocês estão esquecendo dos preceitos mais importantes que estão dentro da lei, que é a justiça aos pobres, que é o amor, que é a misericórdia. E Jesus exalta mais uma vez isso. Ele diz: não é para vocês deixarem de fazer aquilo, mas vocês precisam consertar o que está dentro primeiro. Vocês precisam limpar o interior para que o exterior então revele algo real. Dizime, mas não esqueçam de fazer aquilo. Tem gente que consegue usar um texto como esse para falar que não tinha que dizimar. Meu Deus, né? Faltando aula de interpretação de texto. Não vou nem falar de nada espiritual, é uma aula de língua portuguesa aqui. Jesus está dizendo: vocês deveriam fazer essas coisas, dizimar de tudo que vocês recebem, mas sem omitir aquelas que são as mais importantes: a justiça, o amor e a misericórdia. E aí tem gente que cisca, porque Jesus está dando uma burdoada num grupo muito específico agora, que é religioso demais, mas os caras que dominam a lei falam: Jesus, quando você está falando isso, o senhor está falando dos fariseus, mas está batendo na gente também. Os mestres da lei agora entram no ringue com Jesus, falam: você vai ter que brigar com dois no ringue. E Jesus não tem dificuldade, falou: bom, já que você entrou na conversa, ai de vocês também. E agora ele caracteriza esses grupos aqui no mesmo balaio. Agora ele diz assim: vocês são tão ruins quanto. E aí é onde Jesus começa a apontar para algo que, pelo menos as primeiras vezes que eu li, eu fiquei tentando entender por que Jesus estava brigando com esses caras por conta disso. Porque Jesus diz para esses caras agora, que são os caras que ensinam a lei, e nós não vemos em nenhum momento bíblico, sobretudo na vida ministerial de Jesus, ele de alguma forma se opor à lei. Você nunca vai ver Jesus se opondo à lei, até porque Jesus é o próprio cumprimento da lei. Jesus é o final da lei, é Cristo, né? Aquilo que completa a lei e torna a lei perfeita é a manifestação de Jesus. Então tudo na lei aponta para Jesus.
não tem nada de errado com os mandamentos de Deus. Então Jesus jamais ia se opor à lei. E agora ele está olhando para os caras que têm a responsabilidade de manter a lei acesa, de ensinar a lei, e dizer algo para eles muito específico. Eu quis contextualizar, mas é aqui principalmente nessa segunda parte, em que Jesus diz: olha, vocês primeiro oprimem, esse é o verso 46, vocês especialistas ou mestres da lei, oprimem as pessoas, com exigências insuportáveis. Lembrem-se que eles ensinavam a lei, mas agora a partir da mesma experiência com a leitura ou com a aplicação da lei, eles conseguiam, em cima dessa lei, colocar uma carga tão pesada sobre as pessoas, que Jesus diz, a ponto de vocês fazerem isso, de jogarem uma carga nas pessoas, que vocês mesmos não estão dispostos a mover um dedo para poder carregar. Que aflição os espera, verso 47 vai dizer, porque vocês estão construindo monumentos para os profetas. Algumas versões, talvez a versão NVI aqui, vai dizer assim: vocês edificam os túmulos dos profetas. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, de quando algum antepassado seu morre, você sepulta ele, ou se você pelo menos prestou atenção alguma vez que você foi no cemitério, que existe todo um critério e toda uma regra de arquitetura e tal, para você poder fazer lápides no cemitério ali, e aqueles memoriais, e obviamente quem tem um pouco mais de recurso financeiro consegue, coloca um granito, faz uma coisa mais bonita ali, e de alguma forma valoriza a memória de quem está ali embaixo. A ideia ali não é nada idólatra, nem isso, eu não vejo nenhum problema em relação a isso, mas de alguma forma é uma honra aos ancestrais, é uma honra àqueles que vieram antes de nós, é uma forma de gratidão, Eu não sei se você pensa assim, mas eu penso dessa forma, e Jesus agora está repreendendo esses caras por fazerem isso, por de alguma forma enobrecer ou transformar ali em algo que não deve ser esquecido, ou dar um certo valor um pouco maior para esses homens que são os profetas que o próprio Deus levantou. Está dizendo, vocês estão edificando túmulos de profetas, vocês estão aqui colocando lápides bonitas, e colocando versos aqui, as frases principais, e quando ele nasceu, quando ele morreu, e colocando uma foto, e colocando o sobrenome da família. E Jesus fala: vocês estão edificando túmulos de profetas, vocês estão construindo túmulos, vocês estão fazendo monumentos, é a palavra aqui, para os profetas que os seus próprios antepassados assassinaram. E Jesus diz: com isso, vocês estão testemunhando que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês cooperam com eles, construindo os monumentos. Ou seja, vocês dão testemunho de que aprovam isso. Na NVI vai dizer, porque eles matam os profetas e vocês edificam os túmulos. Eu não sei se quando você olha para esse texto, você faz as mesmas perguntas que eu fiz quando eu tive contato com essa informação, porque eu fiquei pensando, mas por que Jesus está encarnando na desses caras de fazerem algo que é tão bom assim? Porque me parece que é muito justo que você não deixe morrer a memória de alguém tão importante, que eles continuem ali ao copiar a lei, dizer para o povo quão importantes são as mensagens pregadas por profetas como Isaías, por exemplo, ou Zacarias, ou Davi, que de certa forma, além de rei, é profeta, e eles valorizarem isso e falarem, de alguma forma com honra, como eles têm esse orgulho de serem o povo de Israel, a estrela de Davi, toda essa cultura que é patriótica e que valoriza tudo que eles vivem ali. Me parece que não era naquele primeiro momento um tipo de repreensão que fazia sentido, que era justa. Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Por que brigar com alguém que está fazendo isso? Por que olhar para esses caras e dizer, vocês estão valorizando o assassinato desses profetas? E aí que a grande pergunta surge na nossa mente nessa noite também: qual era o incômodo que isso causava no coração de Jesus? Sabe, esses homens, eles eram construtores de túmulos, de certa forma como se eles não simplesmente estivessem tentando manter viva a memória desses homens. A grande verdade aqui é que, mesmo que cada um desses homens tivesse feito, profetizado, realizado milagres, aqueles homens estavam sepultados, porque eles viveram por um tempo muito específico no qual Deus queria usá-los, e quando esse propósito, esse tempo acabou, Deus mesmo sepultou. Quando o tempo e o propósito de cada um desses grandes homens que Deus usou para gerar algo dentro da sua
própria geração, ou para trazer uma realidade dentro da sua própria geografia. Deus levantou esses homens, e no tempo proposto pelo próprio Senhor, o ministério de cada um deles havia encerrado. Deus não estava mais usando de maneira não apenas física ali, mas boa parte daquilo que aqueles homens já haviam pregado e construído funcionou até um determinado tempo, e outras coisas estavam acontecendo naquele momento, enquanto Jesus estava se manifestando. E quando Jesus olha para eles e fala: vocês são os que continuam aquilo que seus antepassados começaram, Jesus estava dizendo que eles tinham exatamente o mesmo DNA dos seus ancestrais, porque diz: os seus ancestrais mataram os profetas da sua própria geração, e quando vocês, nessa geração que vocês estão vivendo, conseguem valorizar e construir monumentos e reconhecer coisas que passaram, vocês de certa forma estão fazendo a mesma coisa que eles faziam, porque quando Isaías estava entre eles, quando Jeremias estava entre eles, eles reconheciam o que Abraão disse, mas não conseguiam reconhecer o que Isaías estava falando. Eles conseguiam reconhecer o que Jacó viveu, mas eles não conseguiam reconhecer o que os profetas da sua geração, como Elias, estava dizendo. E Jesus estava dizendo: vocês estão mantendo o mesmo DNA, porque vocês querem endeusar, vocês querem embelezar as coisas que foram para gerações anteriores, mas vocês não têm condição de acolher o que Deus está falando agora. Vocês são assassinos de profetas, porque vocês têm uma grande facilidade de se prender às coisas que se passaram, mas vocês não têm mais a condição de acolher o que Deus está falando agora. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A verdade é que, por melhor que fossem as coisas que eles tivessem feito, Deus havia encerrado cada uma dessas coisas. Por melhor que fosse a qualidade da vida de Elias, Elias já tinha sido levado pelo Senhor. As profecias de Elias estavam ali ainda ecoando, o ministério de Elias estava ecoando, mas não era Elias que Deus estava levantando para falar agora. Uma coisa que fica muito claro quando eu olho para esse texto, é aquilo que o autor aos Hebreus começa a dizer quando ele escreve a sua carta. Quando nós vamos para o primeiro capítulo e para o primeiro versículo do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, diz assim: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então a concordância aqui primeiro é que Deus já falou de formas diferentes, em tempos diferentes, e muitas vezes por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem Deus criou o universo. Olha só que interessante. O autor aos Hebreus explica a essência da contrariedade que Jesus externa ao lidar com os especialistas da lei, porque ele diz: Deus usou o tempo profético, Deus usou o tempo da lei, mas agora todo esse tempo está se cumprindo em mim, e vocês não têm condição de me ouvir, de me aceitar. Vocês têm tanta dificuldade de acolher o que Deus está fazendo na nova geração, os moldes que Deus está quebrando, a maneira de comunicar a mensagem que Deus está usando, que para justificar essa natureza hostil que vocês têm para acolher o que Deus está falando, vocês tentam valorizar as coisas que já passaram, porque assim o comportamento de vocês parece ser o comportamento como um escudeiro das virtudes passadas, para poder mascarar um desejo maligno de não aceitar o novo. Você já reparou como todo mundo é bom depois que morre? Você já reparou isso? Quantas vezes eu já vi gente que a gente sabe que quando estava viva só fez coisa errada, e quando morre os próprios parentes às vezes falam: nossa, ai, que saudade, vai fazer falta. Mas a gente conhecia quando estava vivo. Quando estava vivo os parentes não suportavam, até para tomara que morra. Mas quando morre todo mundo chora no túmulo. Só eu vi isso, gente? Talvez aqui em Mogi não acontece, deve ser lá que eu estava em Orlando, lá acontece. Aqui em Mogi não acontece não. É assim, você já viu isso? Você já viu gente que era tranqueira, que era um traste, que só causava dor de cabeça, que só dava prejuízo, quando morre vira um santo? É assim ou não? Todo mundo é beatificado quando morre, não precisa de nenhuma igreja para fazer isso. Todo mundo dá um jeito de ficar bom depois que morre. Quando estava vivo falava mal até torcer a língua, mas na hora que o ser humano morre, parece que todas as debilidades, os erros, parece que morrem junto, e só sobra uma ideia ali hipócrita talvez, não sei, ou no mínimo fugitiva, né, de sobrar apenas as virtudes. Todo mundo fica bom depois que morre, sabe? Muitas vezes a gente inclusive tenta ficar encontrando desculpa para a morte, ou tentando assumir parte da culpa da morte, só para parecer que de alguma forma a pessoa não merecia aquilo, né? Eu lembro disso quando a maioria de vocês agora, né, no começo o pessoal conhecia, mas só os antigos vão lembrar dele, né?
o tio Brasil, que é tio da minha esposa, na verdade. Eu lembro que ele, em 2004, ele teve um diagnóstico de câncer, e o médico deu 6 meses de vida para ele. Passou processos e processos. Resumo da ópera: ele viveu até 2019, né? 2019. E eu lembro, em outubro de 2019, quando eu estava conversando com ele, ele falou: filho, eu estava planejando algumas coisas. Ele me ajudou muito no começo da igreja, ele acreditava mais na Burn do que eu, ele somou muitas forças aqui, é um cara muito importante na construção disso, principalmente na forma como ele me inspirou. Ele não era meu tio diretamente, é tio da minha esposa, mas eu tinha como realmente ele fosse um tio para mim aqui, ou um irmão que Deus aproximou na caminhada ministerial. E eu lembro que quando a gente plantou a igreja com 20 pessoas, ele já ficava olhando terreno, né? Aquele terreno que a gente tem comprado na Burn, lá perto do prédio antigo. Ele é um dos caras que falou: filho, aqui vai ser nosso. Sempre sonhou com a igreja. E ele é um cara que, uns 4, 5 amigos dele, pelo menos que eu vi no despedir dele, ele que foi no enterro dos caras, né? Ele lutou contra o câncer 15 anos, depois de 6 meses de diagnóstico, foi vencendo aquilo com uma alegria incomparável, com uma vontade de viver incrível. E eu lembro que em outubro de 2019, quando ele estava ali nos últimos dias dele, né, ele sabia disso. E aí eu estava planejando algum evento que a gente ia fazer em novembro, na chácara que meu pai tinha arrendado. E eu falei: tio, dia 15 de novembro, eu estava planejando isso, era dia 15 de novembro, a gente vai ter um evento lá, tal. Ele falou: filho, esse daí eu não vou estar. Eu falei: esse aí eu não vou estar, esse aqui é meu último mês. O tio Brasil faleceu dia 31 de outubro, né? E eu reconheci ele dia 1º, dia 2 foi o funeral, né? O processo dele ali. Ele sabia realmente que seria o último mês dele. E ele falou: filho, o Senhor vai me levar. Uma coisa que eu não quero que vocês façam quando eu for embora é ficar encontrando culpado, é ficar arrumando desculpa para a morte. Mas se a gente tivesse feito isso, se a gente tivesse cuidado da dieta, se eu não tivesse deixado fulano sair com o carro, não teria acontecido essa tragédia. Se a gente tivesse feito. Ele falou: não façam esse tipo de coisa, isso é ridículo. Eu tinha 6 meses de vida, eu estou aqui, 15 anos, ele era todo costurado, gente, corpo inteiro, cirurgia, metástase, câncer, em tudo que você pensar ele teve câncer. Ele falou: estou aqui, filho. Então, o que aconteceu, que o médico escreveu no laudo, é só uma desculpa. O Senhor decidiu encerrar meu tempo aqui, quando eu for para casa é porque Deus quis me levar para casa. Ele tinha uma consciência tão clara disso, que isso não atemorizava ele. Ele falou: eu cumpri meu propósito. Então, quando nós olhamos para aquilo que passou, mas nós tentamos ficar endeusando aquilo, de certa forma parece que é bonito, né? Eu estou honrando a memória, eu estou valorizando isso. Parece que a gente tem um ar de bom moço quando a gente parece que não quer deixar esquecer alguma coisa, mas de certa forma, esse tipo de honra que embeleza aquilo que acabou, por mais belo que seja, e rejeita as coisas que Deus está fazendo, é como se nós disséssemos para Deus: Senhor, eu não consigo viver no presente do que o Senhor está fazendo, eu não estou apto para o futuro, porque meu coração, a minha mente ainda está preso em coisas que o Senhor, pela sua soberania, decidiu encerrar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Apesar da metáfora ser difícil de digerir, eu preciso que pessoas espirituais entendam verdades espirituais como pessoas espirituais, amém? Eu não estou falando de coisas humanas, ainda que eu fale sobre coisas humanas. Sabe, nós amamos ressuscitar mensagens, e eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Eu tenho uma alma antiga, gente, eu gosto de música antiga, eu gosto de carro antigo, eu gosto dessas coisas. Não tem problema a gente ter memórias e valorizar coisas que Deus trouxe no nosso coração como impressões, mas não faz mais sentido nós ficarmos ressuscitando talvez pregações que foram para uma geração anterior, uma cultura que serviu muito bem numa geração anterior. Sabe, isso não faz mais sentido, porque isso não é mais para a nossa era. A honra, muitas vezes, que nós dizemos dar para o passado, na verdade é um assassinato do presente, porque nós, quando nos apegamos ao passado e nós não aceitamos o presente, nós estamos ficando inabilitados para viver as coisas que Deus vai fazer a partir de nós e depois de nós. Isso não é a respeito do valor das coisas que passaram, isso não é a respeito da honra a respeito dessas coisas, mas é sobre tempo, é sobre propósito de Deus. Quando nós vivemos assim, nós temos esse mesmo DNA de assassinos de profetas, porque essas pessoas que estavam ali, talvez revogando para si ali, ou trazendo para si a ideia de que eles eram defensores da lei. Se você continua lendo aqui o que acontece depois que Jesus termina de repreendê-los, se eu não me engano é no verso 53, 11:53 de Lucas. Olha só, é isso mesmo. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados,
e tentaram provocá-los com muitas perguntas, querendo apanhá-lo numa armadilha, levando a dizer algo que pudessem usar contra ele. O mesmo DNA assassino. A preocupação deles não era honrar quem havia passado, era não aceitar quem estava chegando. A preocupação deles não era valorizar o que Isaías tinha dito, era não aceitar o que Jesus estava fazendo. Porque a grande questão aqui é que quando nós estamos recusando o novo de Deus, aquilo que Deus está fazendo, nós, de certa forma, talvez não falemos isso aos quatro ventos, nas quatro paredes, nós talvez não, nós não assumimos isso talvez publicamente, mas nós assumimos essa postura no nosso coração. Nós tentamos passar essa ideia de que nós somos escudeiros daquilo que passou, mas na verdade o nosso coração só tem um ranço das coisas que Deus está fazendo. Então, para manter essa estrutura, muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo até do ponto de vista estético agora, né? Ele fala, puxa, mas a igreja é escura, a igreja tinha que ser clara, o pastor está usando luz demais, e agora, puxa, parece, os meninos comentam com um ar de boa coisa, né? Falou, caramba pastor, está parecendo publicidade antes do filme no cinema, né? Está parecendo Netflix a parada aqui. Os meninos gostam disso, mas talvez alguém olhe para isso e fala, nossa, mas é publicidade demais, é internet demais. Hoje eu estou com papel aqui porque eu esqueci o MacBook em casa, mas pastor pregando com o MacBook. Gente, o que eu faço aqui? Eu abro um rolo de pergaminho, escrevo na pena e coloco luz de vela para fazer culto, porque eu parei o meu camelo aqui estacionado, camelo Land Rover 2014. É isso? Não faz sentido, porque Deus não está mais falando por meio de pergaminhos, Deus não está nem falando mais por meio dos profetas, porque a geração profética, como Jesus disse que vai até João Batista, gera uma nova aliança que se manifesta agora através de uma igreja fundamentada nos apóstolos e nos profetas, mas Deus fala por meio do Filho, de Jesus e da sua palavra, e essa é a última comunicação de Deus através da igreja, é aquilo que Jesus está dizendo. Amém? Você está entendendo isso? Jesus honra o legado mosaico, a lei, Jesus honra o legado profético, de tal forma que Moisés e Elias carimbam o ministério de Jesus, mas não são mais eles que falam. Nos últimos dias Deus tem falado por meio do Filho, aquele que constitui o herdeiro de todas as coisas, o Filho que não é um garoto de recados, que não precisa mais expressar coisas que terminaram, porque ele é a própria expressão, ele é a expressão exata da glória de Deus. O que precisa vir depois disso? Mas esses homens tinham esse DNA de assassino a ponto de não aceitar o próprio verbo falando com eles. A coisa era camuflada de defesa de bons moços. Nós estamos mantendo a cultura e os hábitos, a igreja de Jesus deve ser assim. Imagina um pastor com tatuagem, imagina a igreja com não sei o que. Ei, assassinos, porque enquanto a gente está aqui, mas Spurgeon pregou, ei, deixa Spurgeon descansar, o cara está morto, ele pregou, glória a Deus pela vida dele, amém, nós amamos, o príncipe dos pregadores, um homem tão comedor de feijão e, segundo os historiadores, inclusive fumador de charuto, pior do que muitos de nós, mas que Deus quis usar ali para seu tempo e para falar, e falou muitas verdades. Mas Calvino, mais não sei o que, nós pagamos de reformadores, mas não estamos reformando o que Deus está colocando nas nossas mãos. Como que você é um reformador se você está vivendo com a construção de 600 anos atrás? Não era isso que os reformadores queriam. Pobre Lutero, né? Como que Lutero vai lá e traduz a Bíblia do latim e coloca no alemão, inventa até uma máquina de imprimir? Não, ele tinha que ficar ali com os pergaminhos em latim. Que bagunça é essa? E parece que na época dele ele teve problema também, por tentar trazer algo novo. Pobre Billy Graham, o primeiro cara no planeta a fazer uma conferência para todo mundo ali a partir de um telefone. Usou a invenção do Graham Bell, invenção demoníaca. Não sei se você já assistiu ali, tem uma série que é quando o telefone está chegando na Inglaterra ali na época da guerra. Caraca, mano, como que é o nome da parada da série? Ninguém sabe não? Uma série lá de uma família, toda hora é Milady para cá, Milord para lá. A Dani assistiu aquele negócio, é bonitinha a série, que é uma parte das meninas lá, eu vou lembrar qual que era o nome da série lá. Uma série que passa na Inglaterra, e quando começa a chegar o telefone, a luz elétrica, a galera fica toda virada. Nossa, isso é de Satanás, é do demônio, porque tem luz elétrica, porque tem telefone. Esqueci o nome da série, cara. É o nome da casa que eles têm que tomar conta lá, que é uma herança da família, que é da mulher, o cara casa com ela lá e está tentando manter o negócio. Eu esqueci o nome da série, não está no esboço, mas todo mundo se ofende com aquilo. Telefone é do diabo. Aí o Billy Graham vai lá e usa o telefone para pregar simultaneamente para todas as pessoas num determinado horário, pegar o telefone e ouvir a pregação da palavra de Deus. O telefone é do diabo quando você usa para fazer fofoca e mandar nudes no WhatsApp.
Quando você pega o seu celular para compartilhar a palavra de Deus na ferramenta de um crente, é a melhor coisa que você pode fazer. Você é um assassino de profeta ou você ouve o que Deus está fazendo na sua geração? A parede preta é do diabo? Meu Deus. Pastor com tatuagem é do diabo? As minhas tatuagens tudo foram bênção. Eu ganhei, a tatuadora me abençoou, que Deus mandou. Não vou nem dizer que eu paguei por todas elas, porque algumas eu ganhei. Mas eu não sei se, como diria o pastor Lipão, eu nem sei se o diabo tem tatuagem. Essas aqui são minhas. Mas sabe, as pessoas querem parar na estrutura, elas querem lavar o exterior do copo, mas manter o coração, como Jesus disse ali, como um sepulcro caiado. Se olha por fora é bonitinho, tem cara de crente, mas trai a esposa, mente, engana os outros, rouba dinheiro da igreja, não estende a mão para o necessitado. Sepulcros caiados. Você está pronto para viver e prestar atenção nas coisas mais importantes da lei, quer estender a mão para quem está aflito, quer voltar para sua casa e tratar bem a sua esposa, quer amar os seus filhos, quer chegar cedo no seu trabalho e ser o melhor funcionário, quer ser um médico, um especialista em qualquer área que seja na sua vida para a glória de Deus, ou você quer ter uma pinta de religioso que impressiona os outros menos a Deus? Você cheira arruda. Sabe, Deus precisa mudar o nosso coração, porque senão nós estamos aqui cheios da nossa religião chata. Gente, é sério, ainda bem que eu não nasci na época de Jesus ali, que assim, ou antes de Jesus pelo menos, na época de Jesus até que seria legal, né? Se desse tempo de receber o Espírito Santo ali e tal, aquela coisa toda ia ser legal. Mas antes eu não serviria para ser judeu, mas tem que deixar o cabelo aqui, é dia para aquilo, é vela para aquilo, é cabana para aquilo, com certeza eu ia rodar. Religião é um negócio chato demais. Tem regra demais, e regra é coisa para criança. No Espírito Santo Ele nos entrega a liberdade. Não tem uma tábua de pedra, tem um negócio gravado no coração da gente. Não tem mais uma cerimônia proposta, não tem mais uma estrutura quadradinha que é assim, assim, assado. Não, tem um Espírito Santo com uma unção fresca derramando para nós. Ei, tem vinho novo para nós. Presta atenção numa coisa, eu sou especialista em vinho. Você sabia que 3% apenas de todo o vinho produzido no mundo tem potencial de guarda para ser conservado? Jesus disse que ninguém deita vinho novo numa estrutura velha, porque ele vai arrebentar a estrutura velha. Você deita vinhos novos em odres novos e ambos se conservam, mas nem tudo é conservado para se manter para sempre. Jesus usa a parábola do vinho para explicar exatamente, existem coisas que Deus vai derramar na sua vida agora, que debaixo de uma estrutura nova, ela vai permanecer com você até o fim, mas tem coisa, meu irmão, que derramou, tomou, amanhã não serve mais, tem que fazer um novo, porque estraga. Tem coisa que Deus derramou na sua vida que são fundamentos, e Deus me livre de remover marcos antigos. Tem coisas que são fundamentos da nossa fé, e isso não vai ser negociado jamais. Eu não estou falando de aceitar heresia, aceitar qualquer bobeira. Deus me livre, nós vamos morrer aqui defendendo a Bíblia o tempo todo, não tem edição, não tem que adaptar a palavra, mas nós precisamos olhar o que Jesus está fazendo. E presta atenção, a minha Bíblia diz que Jesus, quando voltar no seu reino, na sua glória, nós teremos novos céus e nova terra. Se Ele não vai nem reciclar o céu, se Ele não vai nem reciclar a terra, se Ele vai fazer novo, qual a nossa dificuldade de aceitar as coisas novas que Deus está fazendo agora? Ele não anda reciclando coisas, Ele não recicla você, Ele te faz uma nova criatura. Ele não falou, quando o Espírito Santo vem, Ele te recicla, Ele te repara. Não, Ele diz, eu faço de você uma nova criatura. Coisas velhas eu jogo fora. Ei, você não foi chamado para ser um museu, você foi chamado para ser uma NASA. Você não foi chamado para ser uma estrutura de conservação de óleos, antepassados, pastor em 1999, e você está lá, você morreu em 1999. Não, então para de ficar construindo túmulo num lugar onde Deus não quis terminar com você. Você está em 2023 aqui. Você não está aqui para construir túmulo não, você está aqui para fazer desse lugar uma maternidade, para novas vidas nascerem. A igreja não tem que parecer um cemitério, a igreja tem que parecer um fraudário, a igreja tem que parecer uma sala de criança ali evoluindo, da fralda para os 3 anos, para os 6 anos, para o In-Flood, para o On-Fire, para os casais Burning Man, para os anciãos da igreja. A igreja não é um cemitério, a igreja é um lugar de transição geracional, de nós experimentarmos aquilo que Deus está falando com a gente agora. Se o nosso coração não se abrir, aonde a gente para? Eu não estou pastoreando mais a igreja de 2016. Ai, pastor, era tão legal, a gente tinha tempo junto, 30 pessoas. Ei, eu não morri lá em 2016, eu estou aqui. Em 2023 não tem 30 pessoas para a gente ficar aqui. Ai, vem cá, não dá para fazer mais isso. Eu quero pastorear 10 mil pessoas aqui. Eu quero ver líderes nascendo, pastores sendo gerados, outras igrejas sendo plantadas, mandando nego embora daqui. Vai pastorear outra igreja, vai para outra cidade, vai fazer o que tem que fazer, vai espalhar o reino de Deus. Deixa a gente morta sepultando morto. A gente que está vivo tem que ir pregar a palavra. E se a gente não faz isso, a gente fica aqui com cheiro de velório. Esses dias esqueceram de tirar os arranjos aí do casados aí do evento. No dia do casado estava lindo, bonito, as flores ali, mas 4 dias depois eu estava brigando. Eu falei, Manuel, aqui é velório agora, está tendo um sepultamento aqui,
Está com cheiro de gente morta nesse lugar. Arranque essas flores daqui, pelo amor de Deus. Passou. Eu não quero estar numa igreja que cheira cemitério. Eu quero estar numa igreja que cheira lencinho umedecido, de gente nascendo. Deus está fazendo coisas novas. Nós precisamos abrir o nosso coração. Nós não podemos ser incomodados quando Deus quer mover o nosso conforto, porque a gente gostava do que a gente vivia lá atrás. Ei, eu não vivo mais lá atrás. Foram muito bons os tempos passados, glória a Deus pelos marcos antigos, pelo fundamento apostólico e profético, mas eu sei que quando a igreja permanece nisso, diz: Deus acrescenta todos os dias os que vão se salvando. Deus vai expandindo a igreja, Deus vai enviando profetas, Deus vai enviando os apóstolos para plantar a igreja em outros lugares, Deus vai jogando bagunça para a gente aqui. Ei, abre o seu coração. Nós estamos num movimento de coisas novas. A gente está debaixo de uma enxurrada de coisas que Deus está fazendo. Não rejeite aquilo que Deus está fazendo, que é diferente daquilo que você viu lá atrás. Ei, esqueçam as coisas que passaram. Aquilo que deve ser mantido, nós vamos lutar para manter. Um Deus que não muda como sombras de variações, um Deus cujo caráter é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Numa palavra de Deus que não muda. Pode ficar tranquilo, isso a gente não vai negociar. Agora, se a gente precisar entrar no metaverso, colocar um palco circulando aqui, se amanhã a igreja não tiver que ser porta, tiver que ser de vidro, se a gente precisar ir só para a internet para pregar a mensagem, se a gente tiver que fazer qualquer coisa para o evangelho de Deus ser pregado e se comunicar com a geração na qual Ele nos plantou, aí se a gente vai pregar plantando bananeira aqui, a gente vai fazer o que Deus tiver que fazer para comunicar a mensagem do evangelho, sem negociar as coisas que são importantes. Quem está comigo? Deus tem falado muito comigo nesses dias. Nós temos pregado algumas séries aqui, falado sobre o espírito de Elias, e eu estava mais uma vez meditando nessa mensagem que o Senhor me entregou 7 anos atrás. E eu estava meditando nessa mensagem e Deus disse para mim: filho, eu estou procurando por pessoas que honrem tanto Elias, que reconheçam a verdade daquilo que ele viveu. Pessoas que estão prontas para viver na geração de Eliseu. Porque se Elias deixou esse legado tão poderoso para nós, nós vamos entender que não era os atos de Elias, o nome de Elias, mas como Eliseu, quando Elias foi levado pelo Senhor e o tempo profético de Elias se encerrou, aqueles profetas que eram adoradores de Elias, que nossa, Elias, o nosso Elias, Elijah para cá, Elijah para lá, aqueles caras ficaram procurando por Elias quando Deus já não estava mais falando com Elias. E Eliseu falou: vocês podem ficar procurando aí as coisas que Deus já encerrou, mas eu estou aqui procurando aonde está o Senhor, o Deus de Elias. E Eliseu não viveu as mesmas coisas que Elias viveu. Eliseu manifestou milagres em dobro do que Elias viveu, porque ao invés de ficar parando naquilo que Deus já quis encerrar, ele falou: cadê o manto para a unção dobrada? E Deus está levantando pessoas aqui que não vão viver debaixo de um talento que Ele entregou em suas mãos, mas gente que vai fazer o dobro do que lhe foi confiado, porque não vai parar nas estruturas passadas, mas vai falar: Deus, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu vou apresentar para o Teu Espírito, eu vou viver o vinho novo, eu quero o óleo novo, eu quero uma unção fresca. Se você quer, se coloque em pé nesse momento, comece a falar com o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, o problema aqui não tem a ver com coisas novas, mas com uma estrutura velha. Comece a dizer para o Espírito Santo: Espírito Santo, renova as minhas estruturas, porque eu não quero perder as coisas que o Senhor está fazendo agora. Eu não quero estar parado. Eu quero, como disse Paulo aos Filipenses, uma coisa eu sei, eu estou olhando para frente, eu estou avançando para o alvo. Eu não cheguei lá ainda, mas as coisas que passaram, passaram, e dê um bom destino para tudo que você viveu até hoje. Diga assim: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor me deu até hoje. Eu amo tanto todas essas coisas, que a partir de hoje eu as considero como esterco, como algo que vai adubar aquilo que o Senhor fará a partir disso. O Senhor vai usar todas as minhas experiências passadas, traumas, alegrias, decepções, infortúnios da vida, mas bênçãos que o Senhor me deu, e eu vou misturar isso tudo num grande bolo de esterco para adubar coisas novas que vão nascer na minha vida. Feche seus olhos, levante suas mãos, começa a receber isso no seu espírito. Deus, nós faremos aquilo que o Senhor está fazendo por nós. Nós viveremos a sua realidade, Senhor. Nós viveremos, Senhor, nós faremos muito além daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, porque nós cremos que existe uma unção profética nesse lugar, uma unção real daquilo que o Senhor está falando com a sua igreja nesses dias. Tira de nós todo medo daquilo que é novo, tira de nós toda prisão naquilo que já passou, que exista honra e alegria nos nossos corações em reconhecer aquilo que o Senhor já fez, mas que exista em nós ao mesmo tempo grande expectativa para aquilo que o Senhor fará.